Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar da derrota do Real Madrid, 2-1 para o Valência aqui no estádio Santiago Bernabéu. O Valência não vencia o Real Madrid em La Liga por aqui há 17 anos, exatamente isso. E conseguiram no melhor estilo Real Madrid de ser, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, com gol, lei do ex e tudo isso aí. Eu vou falar sobre o jogo do Real Madrid e sobre alguns detalhes do que a gente viu e ouviu aqui no estádio Santiago Bernabéu depois dessa derrota do Real Madrid, já trazer algumas informações em relação ao jogo contra o Arsenal. E o Real Madrid tem muito pouco tempo de descanso e na terça-feira já tem primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, se inscrevam no canal, deixem o like e os comentários. Bom, vamos lá. Real Madrid não dá adeus ao título de La Liga, pelo menos de momento, até o Barcelona entrar em campo. Mas assim, o Ancelotti utilizou as palavras. Tá muito complicado, ficou muito complicado para o Real Madrid seguir na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Se o Barça vencer o jogo que vai disputar daqui a pouquinho contra o Betis, abre 6 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. E aí é muito difícil que o Real Madrid consiga dar a volta no título na briga pelo título da La Liga. Tá tudo é impossível, não, ainda é possível, porque ainda temos 8 rodadas pela frente. Porém, vendo o que o Barcelona está fazendo e o futebol que o Real Madrid tem jogado, complica bastante. Repito, o futebol que o Real Madrid tem jogado, eu acho que para Copas funciona, mas para ponto corrido, e vamos ver até que ponto funciona para a Copa. Primeiro os destaques da escalação, porque são destaques importantes pensando no jogo contra o Arsenal. O Ancelotti poupou pensando na Liga dos Campeões. O Asensio ficou no banco de reservas, vai ser titular no jogo contra o Arsenal. O Rodrigo ficou no banco, vai ser titular no jogo contra o Arsenal. E o goleiro do Real Madrid nesse jogo contra o Valência foi um goleiro da base, um menino de 19 anos. Lá vem o carrinho, deixa eu ver se ele vai vir pra cá. Vai. É aquela nosso drama de sempre, o tio do carrinho tá por ali, vamos pra cá. Depois desse drama, que eu até editei e deixei um pouquinho mais rápido para vocês não perderem tempo no vídeo, vamos lá, que a gente estava falando sobre a escalação do Real Madrid. O goleiro do Real Madrid nesse jogo contra o Valência foi Fran Gonçalves, 19 anos, 1,98 m, goleiro da base do Real Madrid, que fez a sua estreia com o time principal. Por quê? Porque o Courtois está se recuperando de um problema muscular. Ele treinou hoje, esse sábado, segundo o Ancelotti, vai treinar também nesse domingo, e o Ancelotti acredita que ele vai estar ok para o jogo contra o Arsenal. Mas se o Courtois não chega a tempo, o que o Ancelotti fez aqui foi poupar o Lunin, que está com um pequeno problema na panturrilha. Se o Courtois não chega a tempo do jogo contra o Arsenal, o Lunin vai jogar essa partida. E o Ancelotti não quis arriscar colocando o Lunin como titular nesse jogo contra o Valência, por si o Courtois não. Então, assim, claramente ele poupou pensando no jogo contra o Arsenal, na linha defensiva, no meio de campo e no ataque também, e no gol, a questão do goleiro. O Tchouaméni jogou de zagueiro, ele que não vai jogar a partida contra o Arsenal porque está suspenso. E é um problema para o Ancelotti a escalação do meio de campo no jogo contra o Arsenal. Por quê? O Fede Valverde vai jogar de lateral direito, o Lucas Vázquez não fez um bom jogo aqui, não vai jogar. Não tem o Tchouaméni, o Camavinga não faz uma boa temporada, mas vai jogar. E eu acredito que pelas substituições que ele fez no jogo de hoje, o Modric deve jogar contra o Arsenal também, mas sobre isso aí eu vou falar bastante na segunda-feira no vídeo de prévia. Voltamos para a derrota do Real Madrid 2-1 para o Valência aqui no estádio Santiago Bernabéu. Vinícius, Mbappé e Bellingham foram titulares, o único do quarteto que descansou foi o Rodrigo, os 4 vão ser titulares na partida contra o Arsenal. O Real Madrid começa até bem no jogo, criando ocasiões, indo para cima do Valência, e aos 9 minutos de jogo o Mbappé é derrubado na área. Um pênalti polêmico que o árbitro apita no campo, seja pelo o toque por baixo na perna do Mbappé, ou seja pelo agarrão no ombro que o Mbappé sofre no momento, né, no pênalti. Aí ele... Voltando ao jogo, uma hora vai o tio que limpa, que eu agradeço que ele limpa, ele vai deixar eu gravar o vídeo.
Aos 9 minutos, o Mbappé é derrubado na área, seja pelo toque na perna, seja pela puxada, que eu não acho que tenha sido com intensidade para derrubar o Mbappé. O árbitro apita o pênalti no campo, o VAR chama, ele vê no VAR e mantém a decisão dele. Pênalti para o Real Madrid, pênalti polêmico. E aí, a ordem de batedores de pênalti do Real Madrid, estabelecida pelo Ancelotti, é Vinícius, Mbappé e Bellingham. O Vinícius pega a bola e bate o pênalti. Bate muito mal, ele não tem batido os pênaltis bem, não bateu contra o Atlético de Madrid na Champions e agora de novo bate mal e acaba falhando o pênalti. Antes desses 2 consecutivos que o Vini erra, todos os antes ele tinha acertado com o Real Madrid. Por isso o Ancelotti o coloca como primeiro batedor. Lembrando que os 3 batedores do Real Madrid nessa temporada já falharam pênalti. O Vini vem numa sequência de 2, o Mbappé teve uma sequência de 2 lá no início da temporada contra o Liverpool e contra o Atlético de Bilbao, e o Bellingham também já errou. Mas, de momento, essa é a ordem de batedores, e o Ancelotti na entrevista coletiva foi perguntado se ele vai mudar essa ordem. Porque o último que o Mbappé cobrou foi com uma cavadinha e tudo, cobrou bem, talvez ele mude a ordem. Ele disse, vamos ver se para o jogo contra o Arsenal isso muda. Depois que o Vini erra o pênalti, ele é vaiado por parte dos torcedores no estádio Santiago Bernabéu, o que não é nada extraordinário para grandes jogadores do Real Madrid. Praticamente todos os grandes jogadores do Real Madrid já foram vaiados por parte do estádio Santiago Bernabéu em algum momento da sua trajetória com o Real Madrid. Cristiano já foi, Di Stéfano já foi, próprio Mbappé no início da temporada já foi, é normal. E essa foi a vez do Vinícius. Não foi todo o estádio, foi parte do estádio, mas ele ouviu vaias. Aos 14 minutos, o Valência chega ao primeiro gol com o Diacabí, gol de cabeça, falha defensiva do Real Madrid, que é uma constante nessa temporada. Aos 20 minutos, o Diacabí marca um gol contra, que podia ter sido empate do Real Madrid, mas o árbitro aponta para o impedimento que estava impedido o Mbappé nesse lance. O Real termina o primeiro tempo perdendo por 1-0, com mais ocasiões que o Valência, mas não sendo efetivo. Segundo tempo, o Real Madrid volta com uma atitude claramente diferente e o Vinícius, que costuma crescer no segundo tempo, a grande maioria dos gols que ele marcou com o Real Madrid foram nas segundas partes, marca o gol de empate do Real Madrid depois de uma cobrança de escanteio. O Vini tá na área e chuta para dentro. Um gol que o Vini praticamente não comemora, pega a bola, sai correndo, bota a bola no meio do campo e vamos tentar buscar a virada. Foi um gol importante para o Vinícius, que chegou aos 104 gols com a camisa do Real Madrid, igualando o Ronaldo Fenômeno e se tornando o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid. Também foi um gol que faz o Vini chegar aos 20 gols na temporada com o Real. São 4 temporadas consecutivas do Vinícius marcando 20 ou mais gols. A partir daí, o Ancelotti começa a fazer substituições no time, tira o Brahim, que não fez um grandíssimo jogo, e coloca o Rodrigo, que melhora muito a parte de criação ofensiva pela direita, que estava tudo muito pela esquerda, praticamente nada pela direita. O Real Madrid cria de novo, Mbappé criando muitas ocasiões, mas não sendo efetivo, até porque o Mamarsdashvili, eu acho que eu falei certo, goleiro georgiano do Valência, fez a melhor partida da temporada dele. Foram 9 chutes no gol do Real Madrid, 8 defesas do futuro goleiro do Liverpool, que já está contratado pelo Liverpool e na próxima temporada deve jogar em Anfield. O Real Madrid cria, não consegue chegar ao gol. O Ancelotti faz, ao minuto 76, outras 3 substituições que nos indicam quem deve jogar na partida contra o Arsenal, porque saem de campo Vinícius, Modric e Fran Garcia. Nesse momento, alguns colegas de algumas emissoras escutaram em determinados momentos partes do estádio vaias ao Vini. Eu não ouvi, lembrando que nos jogos da Liga a gente fica no 8º andar do estádio, então eu não ouvi vaias ao Vini nesse momento. Os jogadores saem de campo, o Vini e o Fran Garcia serão titulares contra o Arsenal. A dúvida é o Modric. Eu acredito que sim, até porque o Real Madrid não vai ter o Tchouaméni e o Fede Valverde vai ter que jogar na lateral direita, então pode ser que o Modric esteja no time titular. Um dos que entra é o Endrick, que inclusive faz o jogo de número 30 com a camisa do Real. Ele tem uma ocasião logo na entrada dele de cabeça, que acaba batendo no jogador do Valência, mas foi uma boa ocasião do Real Madrid. Mas o time não consegue ser efetivo e encontrar o gol.
E aos 95 minutos dos acréscimos do segundo tempo, a lei do ex entra em campo. O Guduro, ex-jogador do Real Madrid, marcou nos últimos 4 jogos com o Valência contra o Real Madrid, marcou nesse também. E o Valência sai do estádio Santiago Bernabéu 17 anos depois com uma vitória. Não vencia há 17 anos por aqui em La Liga. Uma derrota que vamos ver o quanto ela realmente tira o Real Madrid da briga pelo espanhol, mas que complica estar na briga. E vamos ver o quanto ela vai repercutir no jogo da Liga dos Campeões. Terça-feira tem, e agora eu vou tomar um banho. Nossa senhora, tá vindo o tio com a água. E vamos ver o quanto pode afetar o Real Madrid para o jogo da Liga dos Campeões, porque o Arsenal, é verdade, está cheio de desfalques, mas o Real Madrid defensivamente tem deixado a desejar nessa temporada, e o Ancelotti tem colocado o equilíbrio do time em sofremos muitos gols, mas temos armas suficientes para marcar muitos gols. E a verdade é que hoje, contra o Valência, o time não conseguiu marcar muitos gols e aí acabou perdendo o seu jogo. Na segunda-feira eu volto com um vídeo para aqui, já lá da Inglaterra, para falar sobre... Nossa senhora, passou um carro a toda velocidade aqui, Jesus! Não, hoje tá tenso isso aqui, hoje tá muito tenso, mas enfim. Segunda-feira eu volto com a prévia do jogo da Liga dos Campeões, quartas de final da Champions, ida na Inglaterra, Arsenal e Real Madrid. E eu acho que eu terminei o vídeo e eu acho que, sei lá, eu vou ter que editar isso aqui. Eu vou editar, tá? Vocês vão ver todos os meus dramas mais rapidinhos, para não ficar chato. Mas foi um drama. Foi o drama do Real Madrid, foi o meu drama para gravar o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, comentários. E eu volto na segunda-feira. Beijo pra vocês. Que drama. Nossa Senhora.